Começando aqui a nossa gravação. Vou aqui compartilhar o material da aula com vocês. A nossa aula de hoje, nós vamos começar a nossa sexta aula, né? 7ª semana de aula. A semana passada foi feriado. Espero que vocês tenham aproveitado bastante o feriado para descansar. Para ter voltado aí com bastante energia para levar as matérias, né? Para vocês levarem as matérias. Então, gente, qual o material, qual o conteúdo que nós vamos estar estudando hoje? Então, nós vamos estar estudando hoje os produtos destinados à higienização corporal. Tipo sabonetes, shampoos, desodorantes, antitranspirantes. Vocês que já aprenderam ou estão aprendendo a identificar os componentes presentes no rótulo dos produtos cosméticos, hoje nós vamos verificar quais são os principais componentes que estão presentes nesses produtos de higiene, né? Vocês sabem que os produtos de higiene, eles são indispensáveis no nosso dia a dia. Digo que são produtos que disponíveis para toda a população. Nós podemos observar desde a população de baixa renda até aqueles indivíduos afortunados, não é verdade? Porque temos produtos baratos e produtos caros para todos os bolsos, e são indispensáveis no nosso dia a dia, porque além de serem um instrumento de limpeza, eles tratam e embelezam a pele. Isso vão promover a saúde física, né, e mental também, o bem-estar dos indivíduos, certo? Então, todos precisam desses produtos para o seu dia a dia. Nós vamos observar que esses produtos para higiene estão na categoria de cosméticos, estão enquadrados naquelas 4 categorias que vocês viram, certo? Isso segundo a RDC número 79, de 28 de agosto de 2000, e podem observar que os produtos de higiene são uma dessas categorias, ok? E entre esses produtos para higiene, nós temos os sabonetes nas suas diversas formas de apresentação, tipo líquidos, gel, cremosos ou sólidos, tendo sabonete facial, corporal, sabonete abrasivo, esfoliante, que a esfoliação é um método de remoção de sujidades também presente na pele, sabonete antisséptico, sabonete desodorante, e nós temos outros produtos de higiene do nosso dia a dia, que são o shampoo, né? Temos o shampoo condicionador, shampoo para lavagem a seco, temos o condicionador, o chamado creme rinse, antigamente, hoje em dia é um termo que nem se utiliza, nem se encontram mais creme rinse apenas no mercado, é sempre um condicionador, né? Depois eu vou falar para vocês qual seria a diferença, então, entre um creme rinse e um condicionador. Temos os enxaguatórios capilar, os condicionadores anticaspas, né? Temos os produtos para higiene bucal, esses eu não vou entrar em detalhes, não vou discutir sobre eles, porque são muitos detalhes. Até estou encaminhando uma apostila para vocês, que eu encontrei na internet, que apresenta um conteúdo de fácil acesso e que vocês vão gostar, né? Que fala bastante sobre esses produtos de higiene dental e bucal, se vocês quiserem se aprofundar um pouquinho mais. Mas, de uma forma geral, os produtos para higiene, eles são o quê? Preparações
são de uso tópico, com o objetivo de limpar, proteger, embelezar ou alterar a aparência, né? Conferir dignidade às pessoas, certo? Então, nós vamos observar, gente, quais são os tipos de sujidades que estão presentes no nosso corpo que nós precisamos remover. Então, o nosso corpo, ele remove essas sujidades naturalmente e de forma diária, principalmente as toxinas. Essas toxinas que são provenientes da alimentação, ou mesmo de medicamentos, ou até mesmo do metabolismo celular. Então, nosso organismo tem a necessidade de excretar essas substâncias tóxicas do nosso organismo, dele, né, certo? E faz isso através do sistema tegumentar, que é uma das vias consideradas de excreção. Então, esses compostos, eles são eliminados através do suor, através das glândulas aí sudoríparas. As glândulas sudoríparas, elas contêm, elas produzem, né, água, minerais, sólidos orgânicos. Elas apresentam várias funções para o nosso organismo, proteção contra a desidratação, mantém a hidratação da pele, regulam a temperatura corporal, entre outras funções que vocês já devem ter estudado também. E as glândulas sebáceas, e também são eliminadas toxinas através das glândulas sebáceas, e o que as nossas glândulas sebáceas produzem? Ácidos gordos livres, quando nós falamos de ácidos gordos, ou ácidos graxos, que são aqueles ácidos de cadeia longa, que estão na estrutura dos óleos e gorduras e outros lipídios, certo? Na estrutura aí dos triglicerídeos, que são as gorduras que estão presentes no nosso organismo, colesterol, ésteres de ceras e esqualenos. Então, essas são as principais substâncias produzidas pelas nossas glândulas sebáceas. Essas glândulas sebáceas, elas também apresentam propriedades importantes para a nossa pele, né? De manter aí a flexibilidade da pele e dos anexos cutâneos, certo? Manter a proteção, a eudermia da pele, né, as condições de normalidade da pele. E também a nossa pele, ela apresenta a flora bacteriana. E essa flora bacteriana presente na nossa pele, ela pode ser de duas naturezas. Temos aí a flora residente e a flora transitória. Essa flora residente, ela é constituída de Staphylococcus epidermidis e do Propionibacterium acnes, certo? Esses micro-organismos se multiplicam e se depositam junto aos folículos, os folículos piloso e também os dutos das glândulas sebáceas. Então, e a flora transitória, ela é superficial, está aderida muito superficialmente à pele, ela é variável e ela é adquirida através do quê? Do contato com o meio que nós nos encontramos, e ela pode ser facilmente removida com água e detergente, certo? Então, nós temos aí que remover essas sujidades depositadas também do meio ambiente, certo? Sobre essas secreções das glândulas sudoríparas e sebáceas. E o que acontece? O suor, em presença dessa flora, produz produtos de degradação microbiana, certo? Então, esses produtos também fazem parte das sujidades,
como as células mortas que estão presentes no extrato córneo, além da poeira do meio, e todos os materiais, poeira e materiais em geral, que se encontram em suspensão no ar, certo? Que resultam o quê? Da poluição e que está presente no ambiente. Então, nós sabemos que dependendo da região que você habitar e do contato com o meio, as sujidades, elas são diferentes, né? Tem regiões mais ou menos poluídas, e também vestígios de maquiagem utilizadas no dia a dia. Então, esses produtos precisam ser eliminados da nossa pele para garantir o quê? O bom funcionamento. Então, porque essa lavagem corporal de forma eficaz vai garantir esse equilíbrio fisiológico da pele, vai garantir o que? O metabolismo correto e, com certeza, colaborar na aparência e na melhoria da autoestima do indivíduo. Deixa eu passar aqui. Tá, ok. E quais são os métodos de limpeza? Nós vamos observar que os produtos que nós temos cosméticos no mercado destinados à limpeza vão estar promovendo essa remoção da sujeira através da dissolução, da esfoliação, ou a dissorção ou emulsificação. Quando nós falamos da dissolução, seria o quê? A transformação desses resíduos que nós falamos anteriormente, todos esses resíduos que nós citamos anteriormente, que são resíduos insolúveis em resíduos solúveis para poder remover através da água, certo? E a esfoliação, vocês já ouviram falar, que é a remoção, o quê? Do extrato córneo, né? Daquela estrutura queratinizada, certo? Então, se faz isso com micropartículas que estão muito presentes junto com detergentes tensoativos para remover de forma eficácia os resíduos citados. E a dissorção, o que seria a dissorção? Normalmente são sólidos que são colocados sobre a pele, que vão absorver, ou seja, vão absorver na sua superfície as sujidades, e essas sujidades, elas são eliminadas em seguida, tá ok? E a emulsificação seria que as gorduras presentes nas sujidades, elas são emulsionadas por substâncias tensoativas. Os tensoativos, vocês já viram e vão ver novamente, que são os principais componentes dos produtos de limpeza. Aqui eu tenho uma molécula de um tensoativo. Observem que ela apresenta uma extremidade polar, que interage com a água, e uma extremidade apolar. Essa extremidade apolar vai interagir com o óleo. Então, para remover de forma eficaz as sujidades que estão presentes no nosso corpo, é fundamental água e detergente, certo? É claro que o pH desses detergentes, desses sabões, sabonetes, eles devem respeitar o pH cutâneo, certo? E nós temos aí uma camada de micro-organismo que promovem benefícios para a nossa pele, para manter, então, são aquela flora saprófita da pele, e que deve ser tolerado, deve ser agradável também a utilizar esse produto detergente, certo? Então, nós vamos conhecer um pouquinho mais dos produtos para limpeza cutânea, entre eles os sabões. Vocês sabem que nós temos vários tipos de apresentação do sabão. Temos o sabão em barra, que é o sabonete, pó,
líquido em escama, certo? E os sabões, eles são obtidos através das reações de saponificação. O que seria a saponificação? Eu vou reagir uma gordura com um sal, com uma base, no caso, hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, né? Então, tem a gordura e o hidróxido de sódio ou hidróxido de potássio, e eu vou formar o quê? Um sal, né? O sabão é um sal de sódio ou de potássio, e tenho ali numa mistura de ésteres de ácidos graxos. E as características dos sabões seria que eles são detergentes aniônicos. Os sabões, eles apresentam um pH mais alcalino, são excelentes desengordurantes. No entanto, devido a esse pH alcalino, eles podem destruir essa camada lipídica, tá errada aí, lipideica da pele, né? Essa camada lipídica da pele, e podem promover o ressecamento, irritações, dermatites, porque o pH alcalino, eles aumentam muito a permeabilidade cutânea, removendo a proteção natural da pele, certo? E isso pode provocar alergias, como as dermatites, né? Então, e normalmente esses sabões, não só o embar, o pó, o líquido de escama, eles vão apresentar umectantes, que seria a glicerina, pode ser óleos vegetais, lanolina, ou outros ácidos graxos, para poder o quê? Melhorar as suas propriedades, tá ok? Para deixar um filme lipídico na pele. E qual é o objetivo? O objetivo de proteção, certo? Repor um pouco esses ácidos graxos que protegem a pele, que são removidos no processo de limpeza com sabões aí alcalinos. Tá ok? Aqui. Opa, só um instantinho, só um momentinho. Ok. Falamos dos sabões e os detergentes sintéticos, né? Nós temos os chamados detergentes sintéticos, que nada mais são do que uma mistura de tensoativos. Deixa eu ir lá abrir para a colega, né? Aqui, a Giane. Isso, ok. Então, os detergentes sintéticos, como nós falamos, é uma mistura de tensoativos. O pH já é mais próximo ao pH cutâneo, tem um pH entre 5 e 5,5, né? Então tem maior afinidade com a nossa pele, além de apresentar um bom efeito detergente. E nós podemos ter esses detergentes sintéticos nas suas formas sólidas ou líquidas, o que torna aí, no caso, mais agradável o seu uso. Nós temos vários tipos de detergentes, podem ser classificados como aniônicos, catiônicos, não iônicos e anfóteros. Esses aniônicos, detergentes aniônicos, eles têm características dos sabões, certo? É a base de estearato de sódio, e tem aqueles sulfatos, os lauril sulfatos, os sulfoxinatos, lauril sulfoxinato de amônia, os sarcocinatos. E os aniônicos, eles têm forte poder detergente, espumante, eles apresentam propriedades irritantes para a pele, ok? Tem excelente poder detergente. Nós temos os catiônicos, esses catiônicos, eles não possuem ação lavante, que seria de remover as sujidades, e eles são muito aplicados em condicionadores capilares, porque eles condicionam o fio, eles têm aquele caráter mais oleoso, mais ácido,
certo? Eles são incompatíveis com os tensoativos aniônicos. Temos os não iônicos, que eles são suaves para a pele, são biodegradáveis, têm uma boa capacidade de limpeza, eles se encontram junto com derivados dos álcoois gordos, polietoxilados. Vocês vão observar muito as alcanalamidas, como a cocoamida, monoetanalamida, e tem aqui, eles são utilizados como solubilizantes das fragrâncias, certo? Então, eles apresentam propriedades emocionantes, como nós já vimos, são emocionantes, melhoram a atuação em águas duras. O que seriam essas águas duras? Águas duras são aquelas águas que apresentam alto teor de cálcio e magnésio. E cálcio e magnésio, como eu posso dizer, eles dificultam a ação de limpeza porque eles se unem ao detergente, ok? Então, tem várias vantagens, só, no entanto, esses não iônicos, eles não têm boas características espumantes. Isso torna o seu uso não muito adequado como agente de limpeza principal corporal, né? Entre os anfóteros, nós temos as betaínas e os derivados das betaínas, como a cocoamida, propilbetaína, que é um dos tensoativos mais utilizados. E eles têm grande compatibilidade com os aniônicos e com os catiônicos e com os não iônicos também, mas, no entanto, como tensoativo principal, eles não são muito utilizados, ok? Então, como que ocorre a remoção da sujeira, né, certo? Então, vocês devem ter observado que o tensoativo, ele tem uma cadeia hidrofóbica e uma cabeça hidrofílica, não é verdade? E ele vai, no caso tensoativo, remover a sujeira, as sujidades da pele, né, certo? Então, para remover essas sujidades, para lavar, nós vamos eliminar o quê? Tanto produtos, sujidades lipossolúveis, que estão presentes na pele, quanto as hidrossolúveis. Por isso que nós temos que ter um tensoativo, ok? Até mesmo porque as sujidades que vão ser removidas depende bastante de quê? Do ambiente que o indivíduo habita, certo? Então, gente, olha só, e essas sujidades vão estar presentes sobre essa camada de ácidos graxos, de gordura, de sebo. Então, o que vai acontecer é que essa cauda hidrofóbica que vocês estão observando, ela vai se ligar com a gordura presente na pele. Ela se liga com a gordura presente na pele, e essa gordura, sobre ela está depositada a sujeira, ok? E nós vamos enxaguar. Quando nós adicionarmos a água, ela é polar, vai se ligar a essa cabeça hidrofílica do tensoativo, e com isso vai arrastar a sujeira, né? Vai arrastar a sujeira, remover. Então, quanto mais você enxaguar após a aplicação do detergente, maior a eficiência da limpeza, na remoção dessa micela de sujeira, né? Então, essa micela tem esta estrutura que vocês estão observando, né? O tensoativo envolvendo as sujidades, e são arrastadas, no caso, pela molécula de água, ok? Opa, aqui é só aqui. Falando do sabão
sabão em barra, que é o sabonete. Então, é um dos produtos mais utilizados para higiene pessoal, para a lavagem das mãos. É, nós sabemos que os sabonetes líquidos, eles têm muitas vantagens, é, no lugar do sabão em barra, ok? Então, nós temos também os triglicerídeos saponificados, e na composição desse sabão, tanto do sabão em barra quanto dos sabonetes líquidos, temos a presença aí de umectantes, os opacificantes. Opacificantes são aquelas que vão impedir a passagem da luz. São substâncias que têm características gordurosas também, conferem um pouco de viscosidade. São tensoativos, né? Corantes, aromatizantes e antissépticos também. Ali está escrito antissépticos errado, tá, gente? E aqui no caso, esses sabões líquidos, géis de banho, que são muito utilizados hoje em dia, certo? Então, é um conjunto de detergentes líquidos que promovem uma limpeza suave da pele, apresentando também propriedades hidratantes e emolientes, bem agradáveis. E, hoje em dia, representam a maioria dos produtos. Estão cada vez mais substituindo o quê? Os sabonetes, os em barra. E nós temos na sua composição os considerados tensoativos suaves e presentes também agentes gelificantes, que são aquelas gomas que apresentam caráteres hidrofílicos. Eles fazem bastante espuma e tem um poder também bom adstringente e torna o seu uso agradável, né? Então, nós temos aí, no caso, os tensoativos presentes, como os sulfoxinatos, os alquilsulfatos, o sulfato de lauril e sódio, os alquil éter-sulfatos, as amidas, como estabilizantes de espuma, a cocoamida também. Então, seriam aí, no caso, os tensoativos não iônicos e anfóteros presentes ao lado dos tensoativos aniônicos, como nós vimos na nossa aula prática. Então, temos substâncias emolientes. Vocês podem verificar a presença dos cetióis, dos triglicerídeos, óleos naturais, umectantes, entre os espessantes, colocado para conferir viscosidade, o cloreto de sódio, como vocês colocaram na nossa aula prática, derivados de algas, para conferir também viscosidade, tipo os alginatos, derivados de celulose, como a hidroxipropilcelulose, copolímeros, temos vários, os acrilatos, extratos de plantas, e também como suavizantes e nutritivos, podemos ter a presença de óleos essenciais, aloe vera, opacificantes, temos também, podemos ter aí, no caso, esperlecentes, dióxido de titânio, estearato de glicol, no caso, são aquelas substâncias perolizantes, esse estearato de glicol que confere aquele aspecto brilhante ao sabonete, ao shampoo, que também não deixa de ser uma substância que confere características emolientes ao produto. E entre os conservantes, o nipagin, compostos derivados de amônio quaternário, substâncias tampões de pH, que seriam tampões de pH? Para manter o pH do produto, né? Corantes e aromatizantes também são importantes para muitas pessoas. Há uma formulação básica, a de um gel de banho, dessa marca Sanex, né? Então, primeiro, água, né? Solvente ali por excelência, e vocês observem
é sulfato de sódio, C12, C13, seria o número de átomos de carbono, o lauril sulfato de sódio e o cocoamilpropilbetaína. Então, vocês observem, o sulfato de sódio e o lauril sulfato de sódio são tensoativos aniônicos que removem sujidades e micro-organismos, produzem espuma abundante, são ligeiramente irritantes. O cocoamido propilbetaína é um anfótero, certo? A umeia também, e o polamax. Então, são tensoativos mais suaves. Esse polamé aqui é o quê? E a cocoamida, isso é um anfótero, cocoamido, a monoetanolamida e o polamex seriam tensoativos não iônicos, né? E, no caso, a betaína, anfótero. E elas são, no caso aí, constituem esses tensoativos mais suaves para a pele. A glicerina, que é um umectante, o cloreto de sódio, que é um espessante, vai conferir a viscosidade, o parfum, que é a fragrância, né, o aroma, o acrilato seria um opacificante e confere também viscosidade, é um copolímero. Opacificante vai produzir, vai diminuir a transparência do produto, além de ser, é claro, também ele confere uma certa emoliência, um caráter gorduroso ao produto. Continua, ainda temos aqui mais componentes, o salicilato de sódio, o benzoato de sódio, conservantes, o poliquatérnio, que é um tensoativo de amônio, né, um tensoativo catiônico, que tem características suavizantes, também confere propriedades conservantes. Esse diastearato de glicol é um perolizante, quer dizer, perolizante, ele confere aquele aspecto perolado, brilhante ao produto. O ácido cítrico, que é um corretivo de pH ácido. O EDTA, qual é a função do EDTA nos sabões e no caso, no shampoo? Ele está presente no shampoo para minimizar o efeito da água dura, certo? Então, porque a água dura é aquela água que apresenta alto teor de cálcio e magnésio. Então, o EDTA é um quelante, ele se liga a esses metais para melhorar a ação do detergente, né? Certo? Porque senão a água dura diminui a eficácia, o poder detergente dos shampoos e dos sabonetes. Além de que o EDTA, ele também é um antioxidante. Por quê? Porque a presença de metais promove a oxidação, principalmente do material graxo presente no produto cosmético. Então, o EDTA presente no cosmético também, ele atua como antioxidante, porque ao se ligar a esses metais, eles evitam que esses atuem na formação do radical livre, tá ok? Então, tem aí uma dupla utilidade a presença do EDTA, que é o etileno diamino tetracético, né? Então, ele é um quelante de metais, atua aí melhorando a ação dos detergentes e como antioxidante. A lactose, que funciona como hidratante, o laurete 4, que é o agente emulsionante, certo? O lactis protein, que é uma proteína do leite, rica em aminoácidos, que conferem nutrientes, no caso, para a pele, certo? E propriedades hidratantes que são presentes, e, no caso, salicilato de benzil, e o metilpropional e o citronelol são aromatizantes florais para conferir um aroma ao produto. Então, observe, gente, passem a observar o rótulo dos produtos cosméticos
tentando identificar a função dos constituintes. Vamos ver um pouquinho dos shampoos. Eles apresentam uma composição muito parecida ao dos sabonetes. Eles se destinam à limpeza, à higiene do cabelo também, do couro cabeludo. O objetivo desses produtos é ser formulados de forma adequada para deixar os cabelos mais soltos, mais leves, certo? Brilhantes, fáceis de pentear, que não tenham aquela eletricidade estática, e eles não devem modificar o pH do couro cabeludo. Então, eu tenho que ter o pH do shampoo compatível com o pH do local onde ele vai ser aplicado. Para vocês darem uma olhadinha no esqueminha que eu arrumei aqui para vocês, que o pH da pele humana, dependendo da região, varia normalmente entre 3 a 5. pH do cabelo, entre 4 e 5. O que é responsável por conferir esse pH é a produção dos ácidos graxos pelas glândulas sebáceas, né, o sebo produzido pelo nosso cabelo. E quando nós utilizamos um produto para limpeza, como o shampoo, que contém detergentes aniônicos, nós podemos alterar essa estrutura capilar. Observe, por quê? Nós temos algumas interações presentes no fio de cabelo que são responsáveis pela sua estrutura. Entre essas interações, nós temos as pontes de hidrogênio, ligação de hidrogênio, que tem que ter um átomo de hidrogênio ligado a flúor, oxigênio e nitrogênio, que vai atrair, né, outro átomo, como flúor, oxigênio ou nitrogênio, certo? Então, as pontes de hidrogênio ou ligação de hidrogênio são responsáveis pela estrutura do cabelo. Temos as ligações iônicas, que seria ligações iônicas, interações entre íons de cargas opostas, né? Então, eu tenho a estrutura da proteína do cabelo, a queratina, né, certo? Então, cargas positivas vão atrair as cargas negativas. E as ligações de disulfeto, que estão presentes também para estabilizar a estrutura do fio. Essas pontes de sulfeto entre dois átomos de enxofre que estão presentes na cisteína. Cisteína, que é um aminoácido presente na queratina. Inclusive, quando se faz alisamento ou o permanente, a ondulação do cabelo, que se faz? Se mexe com essas estruturas. Quebra essas interações entre o fio, para você coloca uma substância que tem a capacidade de desfazer essas interações para poder depois, né, refazer essas interações no formato desejado. Então, os produtos cosméticos que têm essas características que vão promover essas ações. Por exemplo, em pH bem ácido, eu posso ter a quebra das pontes de hidrogênio e das interações iônicas também, certo? Mas essas ligações de sulfeto, elas são mantidas, porque as ligações de disulfeto, elas são quebradas em pHs superior a 8,5, né? E com a quebra dessas ligações de sulfeto, o cabelo ele se torna áspero ao contato e fica sujeito àquela eletricidade estática, né? Então, você vai ter um cabelo aí difícil de pentear, os fios com mais de uma ponta, tá ok? Então, isso devido ao pH alcalino acima de 8,5, que promove a quebra dessas ligações de sulfeto. Em pH 12, o que nós temos? Temos a perda total da estrutura do cabelo, porque todas essas ligações são quebradas, ocasionando a queda do cabelo. Então, observe a importância
certo? Do pH do produto que você vai colocar para lavar o seu cabelo, né? Já houve relatos de alunas que me colocaram de pessoas lavando o cabelo, por exemplo, com sabão em pó, né? Parece um absurdo, mas as pessoas às vezes elas não têm um conhecimento, uma noção, e o que, que vai acontecer? Vai quebrar todas as interações existentes, que são responsáveis por manter a estrutura do fio e pode promover a queda do cabelo, tá certo? Então, vamos aqui. E por isso que o shampoo, ele tem que ter um pH compatível com o pH do cabelo, né, do couro cabeludo. Então, nós temos aqui um produto base na composição do shampoo, que é o detergente, muito parecido com o do sabonete líquido, né? Um agente engordurante, agente engrossante, agente engordurante, estabilizador de espuma, agente perolante, todos são tensoativos, certo? Todos são tensoativos. Nós temos os tensoativos primários, que tensoativos primários, que são os tensoativos aniônicos, e os secundários, que seriam os não iônicos e os anfóteros, certo? E os para conferir essas características. Nós temos, no caso, agente conservante, que são os conservantes, as essências, os corantes, os aditivos especiais, tipo aminoácidos, proteínas, vários compostos para conferir emoliência, hidratação, ok? E os diluentes. Então, observem a composição básica, então é uma mistura de tensoativos, misturas de detergente, primários, secundários, os agentes perolizantes ou pacificantes, estabilizadores de espuma, temos os sequestrantes, que é o EDTA, corante, conservantes, fragrâncias, veículos, esses polímeros que são colocados são para conferir consistência ao produto, temos os ativos diversos que podem ser incorporados, como vários extratos, óleos, silicones, antioxidantes, como o EDTA ou outros que são utilizados, espessantes como cloreto de sódio, corretivos de pH, como ácido cítrico, né, que são utilizados. Olha só os tensoativos primários aqui. Então, temos o lauril sulfato de sódio, lauril sulfato de amônio, lauril sulfato de sódio e amônio, lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfoxinato de sódio, lauril éter sulfato e lauril éter sulfato de sódio, lauril éter sulfoxinato de sódio, lauril glicosídico e lauril glicose carboxilato de sódio. Tem essas várias variações, porque alguns são mais suaves, alguns desses tensoativos são mais suaves, ok? Então, o lauril sulfato de sódio, ele já é mais irritante, ok? E o lauril sulfato de amônio também, mas o lauril sulfato de amônio ainda é menos irritante que o lauril sulfato de sódio. E vocês estão observando que os demais tensoativos, eles são mais suaves, por isso que eles são recomendados para shampoo infantil, ok? Então, mas são tensoativos aniônicos, e todos têm, no caso, um bom poder detergente, um bom poder emocionante. Quando eu falo um bom poder detergente, uma boa capacidade de remoção da sujeira. E aqui, no caso, esses tensoativos secundários, temos aqui as betaínas, que são os anfóteros, certo? E os demais não iônicos, que são adicionados aos shampoos para conferir o quê? Características sensoriais, tipo viscosidade, emoliência, certo? Sobreengordurantes,
esses vão amenizam, no caso, a agressividade dos tensoativos primários na formulação do shampoo. Ok. Aqui. Entre os espessantes... Só um instantinho, pulou. Aqui. Entre os espessantes mais utilizados, nós temos o cloreto de sódio e temos outros, aqueles PEG, que são gomas, são espessantes, né? Então, temos o dioleato de metilglucose, o tetraesterato de pentaenitritol, temos as PEGs aí, que vocês vão ver várias PEGs nos produtos, que são compostos para espessar, os carbômeros, goma xantana, carragenã, e entre outras, né? Temos a carragena e entre outras gomas que são utilizadas. As substâncias perolizantes, para dar aquele aspecto brilhante, perolado, o diesterato glicol e as variações, o diesterato de glicol misturado com lauril éter sulfato de sódio e água, e misturado também com outros componentes, esterato de glicerila, oleato de glicerila, o decilpolietilglicosídeo, certo? Que são adicionados. Então, uma formulação básica, bem básica de shampoo, tem o lauril éter sulfato de sódio como tensoativo primário, a cocoamido propilbetaína, observe que 8 a 10%, né? Por isso que é o principal, a betaína, que é o anfótero entre 2 e 4, a decilpoliglicose, que é um não iônico, o diasterato, que é um perolizante, certo? Dá o aspecto perolado, colabora na viscosidade, está misturado com lauril éter sulfato de sódio, também tem característica espumante, auxilia na emoliência também, viscosidade. O cloreto de hidroxipropilguar, que é um polímero catiônico, colabora na viscosidade. A lanolina etoxilada, um emoliente, é um tensoativo também secundário, isso daqui. É um tensoativo não iônico. O aminosilicone é um agente condicionante, certo? O EDTA, que é sequestrante, antioxidante, como vocês viram. Nós temos conservantes, vários conservantes podem ser utilizados, como nós já vimos, a metil e propilparabenos, imidazoliniddiureia, o etoxetanol, o cloreto de sódio como espessante, e essas gomas também como espessante, esses PEG, para que isso daqui para estabilizar bem o produto, né? A fragrância e a água, que é essa que seria quantidade suficiente para conferir o volume ou a quantidade desejada do produto. Tá ok? Vocês já fizeram uma formulação. Aqui, 8 a 10%, vocês vão pesar. Se for para 100 mililitros, por exemplo, 8 gramas, ou 2 gramas, 1 grama, vamos pesar. E quando nós elaboramos um shampoo, um sabonete, vocês fizeram um sabonete bem simples na prática, sabonete líquido, mas nós temos ali o material, o quê? Apolar e polar, né? Nós vamos formar uma emulsão. Então, temos o polar ou apolar, e temos uma terceira fase, que seria componentes fragrância, água. Então, nós vamos separar e vamos incorporando um no outro, como vocês fizeram na prática, tá ok? E essa forma de adição é muito importante para conferir a viscosidade desejada do produto, certo? Então, na elaboração de um produto, a primeira coisa que se faz é escolher o produto base e a alcanolamida, que seria o tensoativo secundário, né? Então, temos que escolher o quê? O tensoativo principal.
Vocês podem observar que para cabelos normais e secos, o que se deu preferência, aqui nesse exemplo que eu estou passando para vocês, que é o lauril éter sulfato de trietanolamina. É associado ao que? A monoetanolamida, ou uma dietanolamida de ácido graxo de coco. Então, são iguais. O que vai variar é na concentração delas. E para o cabelo gorduroso, o cabelo oleoso, se sugere o que? O lauril éter sulfato de sódio, associada à dietanolamida de ácido graxo de coco. Então, varia-se o tipo de tensoativo primário, certo? Então, para cabelos gordurosos, eu vou ter uma maior concentração de tensoativos primários e uma menor concentração de tensoativos secundários, certo? E vou, por exemplo, entre os normais e os secos, o que acontece? O seco tem uma maior concentração dos tensoativos secundários, porque esses vão conferir um engorduramento maior ao cabelo, né? Repor essas graxas que são perdidas pela limpeza, tá bom? Então, igual a micela formada na remoção da sujeira, certo? Quando nós vamos fazer a limpeza do cabelo, o que acontece? Também as sujidades do cabelo vai variar conforme o clima, o estilo de vida do indivíduo, o tipo de trabalho, funções fisiológicas e também as práticas de higiene, né? Então, nós temos como sujidades substâncias oleosas que são secretadas pelas glândulas sebáceas, resíduos de queratina, proveniente o quê? Da descamação do couro cabeludo, derivados de minerais ou orgânicos, que são resultantes da evaporação do suor, certo? E depósitos também de restos de cosméticos, certo? O cabelo, eu digo que atrai, né? Atrai as sujidades presentes devido à sua carga, né? Então, o que acontece? As sujidades em contato com a água, ela vai adquirir uma carga elétrica positiva. E, então, essas sujidades vão adquirir essa carga elétrica positiva, e o cabelo e o couro cabeludo, eles adquirem o quê? Uma carga elétrica negativa, certo? Assim, nós vamos explicar a força que o cabelo tem para aderir a essas sujidades. E esses componentes básicos do shampoo vão auxiliar no caso, dessa atração. Então, vocês observem que nós temos os tensoativos, que tem o seu grupo polar e a sua cauda apolar, igual como nós falamos quando você coloca o shampoo no cabelo, a parte apolar vai se unir ao óleo, ao sebo, à graxa, que está incorporada, aderida ali que está aderida às sujidades, né, no óleo, no sebo e na graxa. E o que nós temos? Ao colocarmos a água vai se ligar à molécula do detergente pelo seu grupo polar e, com isso, promover a remoção da sujeira. Então, quanto mais água você adicionar, melhor vai ser a eficácia na remoção da sujeira também. Tá ok? Não coloquei a formulação dos condicionadores. Lembra que eu falei para vocês da diferença do chamado condicionador e do creme rinse? Creme rinse é uma versão mais antiga, onde nós tínhamos apenas uma base catiônica, um tensoativo catiônico, para repor essa astringência, esses ácidos graxos ao cabelo,
tá ok? Ah, condicionar o cabelo, repor o condicionamento do cabelo, certo? Isso era só uma base catiônica. Ao passo que os condicionadores hoje em dia, eles têm também uma mistura de tensoativos entre eles tensoativos não iônicos, tensoativos catiônicos, lubrificantes, aditivos diversos, né, para hidratação, para reconstrução, para revitalização, ok? Lubrificantes e fragrâncias, e o veículo é a água, né? Então, é bem simples a formulação do condicionador. Passam a observar no rótulo esses aditivos especiais, para conferir a hidratação ao cabelo, repor nutrientes que são necessários para manter a flexibilidade do fio e o seu condicionamento, melhorar, diminuir a aspereza. Então, agora vamos observar, gente, falamos tanto em desodorantes e antitranspirantes. Qual é a diferença entre os desodorantes e os antitranspirantes, né? Então, esses produtos, eles não têm muito tempo de uso no mundo, né? Foram introduzidos, no caso, no início do século XX, onde a transpiração e o odor começaram a incomodar, né? Começaram a se tornar intoleráveis, e esses produtos vieram com essa proposta. No caso, os desodorantes, para reduzir esses odores causados pelo suor, e os antitranspirantes, para reduzir a transpiração. Lembrem vocês que os desodorantes, eles são classificados contra o grau de risco, é 1, ou seja, risco mínimo, e os antitranspirantes, o grau de risco 2, porque eles vão aí, no caso, estar associado com a redução da transpiração, que é com as glândulas, né, no caso, sebáceas, sudoríparas, certo? Então, por isso que tem que ter um controle maior. Então, os Estados Unidos foi o país a produzir o primeiro desodorante, e esse desodorante, ele era constituído de uma mistura de sulfatos de potássio e alumínio. E esses produtos, eles ganharam o mundo, né, depois da Segunda Guerra Mundial, por todo o Ocidente, ok? Então, como que ocorre a produção do suor? Da transpiração, né? Através das glândulas sudoríparas, e essas glândulas sudoríparas, elas podem ser aécrinas e exapócrinas. Aécrinas, elas são responsáveis pela sudorese, elas são mais numerosas e menores, e estão distribuídas por toda a superfície corporal. Enquanto que essas glândulas apócrinas, elas têm um tamanho maior do que as anteriores, e elas estão presentes nas axilas e na região púbica. Elas estão relacionadas com a puberdade. Então, o seu estímulo é por hormônios, certo? Então, elas não têm origem térmica, emocional, ou provocada por ação dos estímulos. E elas não contribuem, no caso também da termorregulação, certo? E como que nós vamos controlar, qual é o mecanismo de ação desses desodorantes ou desses antitranspirantes para eliminar esse odor corporal? Então, existem 4 formas distintas de reduzir ou controlar esse odor da axila, que seria reduzir ou eliminar as secreções das glândulas,
impedir a proliferação bacteriana, porque o que acontece? Com os micro-organismos que estão presentes no nosso organismo, eles vão degradar essas substâncias presentes no suor e produzir compostos que conferem aquele mau cheiro, o odor desagradável que nós sentimos. Ou substâncias também para mascarar o odor do suor, ou mesmo outras, como amido, substâncias particuladas, sólidas, que têm objetivo de absorver esses odores corporais. Então, nós temos, para cumprir essas funções, os desodorantes e os antitranspirantes. Os desodorantes, eles têm uma forma direta, uma ação direta, né? São aplicados topicamente e para inibir o crescimento microbiano na região. Então, se eles têm essa proposta de inibir o crescimento microbiano, podemos ter a presença de substâncias antissépticas, como o triclosan, diclorofeno, sais de amônio quaternário. Inicialmente, o etanol, que é o álcool etílico, foi uma das primeiras substâncias que foram utilizadas nos desodorantes, associados como perfume e outros agentes, certo? Hoje em dia, o conhecimento dos micro-organismos presentes nas axilas levam ao desenvolvimento de substâncias mais eficazes para cumprir essa função, e, de uma forma geral, os desodorantes, eles podem apresentar veículos líquidos ou sólidos, e podem ter substâncias bactericidas ou bacteriostáticas. O que seria bactericidas ou bacteriostáticas? Substâncias que eliminam as bactérias, que matam as bactérias, ou que impedem a sua proliferação, certo? Então, que acontece? Porque, como eu falei para vocês, da presença dessas bactérias no suor, elas degradam os compostos orgânicos que são eliminados pelo nosso suor e formam aminas, e estas substâncias de degradação que conferem esse odor corporal. Então, se nós limitamos a presença dessas bactérias, nós limitamos essas reações de degradação e a ausência desses compostos que promovem o mau odor. E, como nós falamos, impedir a formação desses odores desagradáveis com bactericidas ou bacteriostáticos é uma das técnicas. Outra técnica é mascarar esse odor incorporando o que é um perfume na formulação do desodorante. Então, esses perfumes, essas fragrâncias, ela tem a proposta de combinar com o odor da transpiração, e isso mascarar o aroma desagradável, esse odor desagradável. Então, tem que se ter cuidado, né, no uso, porque pode provocar dermatite de contato, e porque, no caso, são irritantes. Alguns desodorantes desenvolvidos podem apresentar sais de prata para poder combater esse odor da axila também. E os antitranspirantes, eles têm uma ação indireta, não direta como os desodorantes, porque eles se destinam a inibir ou diminuir a transpiração. Eles, como eu falei, têm essa ação indireta, eles são aplicados na superfície cutânea, evitam os efeitos desagradáveis do suor, porque evitam que se produza esse suor, então limitam essa quantidade do suor liberado, e nós temos aí a diminuição da produção do suor a nível glandular, ou também eles podem agir formando um tampão no ducto, impedindo a formação do suor.
Então, o modo de ação pode variar conforme o produto. E substâncias adstringentes também vão estar reduzindo esse efeito transpirante. Temos na composição dos antitranspirantes os derivados de alumínio, como cloridrato de alumínio. Eles vão formar uma oclusão não total dessas glândulas sudoríparas. Aqui eu coloquei para vocês um pouquinho a respeito da composição dos antitranspirantes, certo? Nós temos vários componentes na sua formulação. Podemos ter etanol, isopropanol, isobutanol, silicones voláteis e não voláteis, o ciclosil-oxano, o sulfato de sódio, cloreto de sódio, podemos ter também argila, sílica, a hidroxipropilcelulose, agentes gelificantes, álcool esteárico, ceras, absorventes, talco também, ok? Derivados de titânio, polímeros que formam filmes para impedir a transpiração, inibidores enzimáticos, absorventes de odores. Então, vários compostos que podem estar presentes e esses desodorantes e antitranspirantes podem se apresentar sob diversas formas, como o aerossol, ok? No caso do aerossol, ele tem um ingrediente ativo, que é aquela substância que vai atuar pelo mecanismo que nós já discutimos, e que pode ser, no caso, tanto do desodorante ou o antitranspirante. Um veículo, que pode ser, no caso, etanol ou o propilenol-glicol, e um propulsor. Como propulsores, temos o propano, o butano, o isobutano. Por isso que esses produtos são inflamáveis, esses componentes, e nós não podemos manter o aerossol perto de fontes de calor, né? Vocês observam que isso são advertências que são colocados nos produtos em aerossol. Ok? Temos o Rolon, aqui no caso do Rolon, temos os silicones voláteis, como o ciclometicone. Então, nós temos vários tipos de Rolon no mercado, eles têm, às vezes, mais do que um concentrado na formulação, que são aplicados no aerossol. Nós temos, aí no caso, o aumento do formato das esferas, porque essa forma se mostrou preferida, né, porque simplifica a aplicação nas axilas. Temos os sticks, né, que esse é um tipo de desodorante solidificado. Eles têm o estearato de sódio, é a base de etanol. Então, tem uma sensação de frescura suave na pele. Esses sticks têm a retração, né? E vocês podem observar que eles estão divididos em duas categorias: a suspensão e gel. Essa suspensão tem um ingrediente ativo na forma de pó, que é suspenso, na fase oleosa, e um silicone, né, que vai promover essa sensação de suavidade, secura, vai tornar o produto mais agradável, endurece a formulação. E nós temos aí o álcool estearílico, que permite o tipo de aplicação. E o gel, que são bem populares, tem uma coloração translúcida, não deixa resíduo na pele, certo? Tem o dibenzilideno sorbitol, que é um agente de gelificação, e nós temos várias formas comerciais, certo? Então, meninas, é isso que nós tínhamos para apresentar hoje. Só respondendo para vocês, que eu não coloquei aqui, mas eu lembro de uma aluna que me fez uma pergunta sobre o shampoo de resíduo, né? Professora,
E o shampoo de resíduo, qual a diferença dele para os shampoos normal, né? Então, na verdade, esses shampoos anti-resíduo, como o próprio nome está dizendo, eles são produzidos para remover resíduos presentes no cabelo, né? Ou seja, resíduos além daqueles normais, daqueles que nós temos no dia a dia. Então, eles têm um pH mais alcalino. Então, os melhores shampoos, aqueles shampoos que nós utilizamos diariamente, ele tem um pH entre 5 e a 5,5, certo? Então, esses são considerados ácidos que são compatíveis com o pH do cabelo, né? Tem essa maior afinidade pelo cabelo. E os shampoos anti-resíduos, eles possuem um pH mais elevado, entre 7,4 a 8,5. Então, eles são considerados mais alcalinos. Vão remover mais sujidades, no entanto, vão agredir um pouquinho mais o cabelo. Então, meninas, é isso que eu tinha para apresentar para vocês. Estou à disposição para dúvidas relativas ao conteúdo. Então, eu trouxe esses produtos de limpeza porque fazem parte do nosso plano de ensino. Acredito que vocês já viram muitas coisas soltas a respeito, ok? Então, é mais informações para vocês. E na próxima aula, eu acredito que seja uma aula prática, onde nós vamos desenvolver aquela base cremosa, tá ok? Mas eu confirmo com vocês. Tem uma questãozinha bem simples para vocês colocarem a função de alguns ingredientes em uma formulação de um produto de limpeza. E qualquer dúvida, estou à disposição, meninas. Tudo bem com vocês? E obrigada por vocês terem ficado até o final, né? Pela participação de vocês. E até a próxima aula, se Deus quiser. Tá bom, prof. Obrigada, a gente agradece. Obrigada a vocês Obrigada, pela participação. prof. Fiquem com Deus e até a Eu próxima. também fico com ele. Beijo. Tchau. Melhoras para a colega, para a Joelma, tá? Obrigada, prof. Tchau, tchau. Boa semana. Tchau. Para você também. Fica com Deus.